Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Chegamos na lição de número 7, onde nós vamos estudar a lição que traz como tema a necessidade do novo nascimento. Iremos estudar esta lição com base no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 ao 12. O nosso tópico vai falar sobre Nicodemos, sobre o novo nascimento, e também nós vamos aplicar esse novo nascimento como uma necessidade para o nosso mundo atual. Essa necessidade aconteceu na vida do apóstolo Paulo, na vida de Nicodemos, na vida também de Cornélio. Então, é este o nosso assunto de hoje. Então, meus amados irmãos, estudaremos uma lição muito rica em conhecimento e em detalhes. Novo nascimento. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é sinônimo de salvação. É a regeneração, recuperação daquilo que se havia perdido. Então, iremos estudar com base no capítulo 3 do Evangelho de João, onde nós temos a menção que Jesus vai comparar o nascimento, o novo nascimento, como o nascer da água e do Espírito. Logo no Evangelho de João, nós temos a notícia de que o homem, ele é nascido da água. Então, João é o livro da água, aonde nós temos menção. Ele saindo, Jesus, no capítulo 1, do seio do Pai. No capítulo 2, Jesus, ele faz o grande milagre da água, a água transformando em vinho. No capítulo 3, ele mostra que é necessário nascer da água. No capítulo 4 de João, a mulher samaritana também recebe a notícia de que ela precisa receber águas vivas. Todo o capítulo de 1 até o 21 de João, nós temos a água mencionada. Então, nós vamos mostrar que o novo nascimento e a sua necessidade nos homens foi realmente necessário na vida de Nicodemos. Então, nós temos Nicodemos, nosso personagem central desta lição, e a Bíblia, em toda ela, nós podemos extrair lições que podemos trazer como tipos e realidade para o novo nascimento. Então, nós podemos fazer aqui uma ligação de Gênesis ao Evangelho de João. Porque em Gênesis nós temos a notícia do haja luz. E disse Deus, haja luz. Para que haja um nascimento é preciso que haja luz. Então o haja luz estava presente desde Gênesis. Haja luz. Porque Deus criou a terra, certo? A terra estava em forma e vazia. Depois Deus abriu a expansão e criou a terra e fez Adão. Aqui, ó, na terra. Expansão, né? A terra, e o homem foi formado aqui nesse grande universo. Que nós podemos ver que Deus disse, Gênesis 1 e 3, haja luz. Por que haja luz? Porque o primeiro ser humano tinha que vir a existir. Então nós podemos ver aqui a primeira gestação. Ó, primeira gestação. Para realmente Adão existir. Nós temos a segunda gestação, que é exatamente a gestação dos filhos de Adão. Por quê? Porque, segundo o que está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 3, versículo de 1 em diante, nós vamos ver que
os filhos de Adão precisavam nascer. E todos eles precisavam de uma mulher gestante. Então, mais uma vez, precisou do haja luz. Mais na frente nós temos o nascimento do homem espiritual. Por quê? Porque Jesus chega na história ensinando a Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos, o que é que ele vai entender? O que é que ele vai pensar? Pensar em voltar no ventre materno e nascer novamente. Um pensamento totalmente natural, humano, que Jesus havia falado que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Veja que Nicodemos não entendia nada. Estava sem entender as coisas espirituais, porque essas coisas espirituais só discernem espiritualmente falando. Então Jesus estava falando exatamente, do novo nascimento que ocorre aqui, no espírito humano. Só podemos entender isso de acordo com o que Jesus disse. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Certo? Então, Jesus precisou descer, certo? Para depois subir. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Aí vejamos, irmãos, só Jesus subiu ao céu e desceu do céu. Ou seja, nenhum homem desceu do céu para morrer e subir. Então ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Todos os homens que vão para a glória, eles vão subir. Por exemplo, Enoque, Elias, a igreja arrebatada, vão subir ao céu. Mas esse aqui, o Senhor Jesus, ele disse, ninguém subiu, senão aquele que desceu. Então, a revelação está aqui, porque ele foi o único que desceu do céu. Aí ainda diz mais, o Filho do homem que está no céu. Olha aqui, meus irmãos, ele disse no presente para Nicodemos, que está no céu. Aí tem pessoas que não entendem, acham que a tradução é que está errada, aí vai questionar como é que Jesus, estando na terra, vai dizer que está no céu. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso que elas não discernem as palavras que são espírito e vida. Jesus estava dizendo, ele na terra, Jesus na terra estava dizendo que o Pai estava no céu, certo? E o Pai, lá no céu, ele estava na terra também, o Pai. Como? Quando Jesus estava aqui como homem. Por quê? Porque o Pai estava na terra, através de quem? De Jesus. E Jesus estava no céu, através do Pai. Olha como é fácil o entendimento. Jesus estava no céu, representado pelo Pai. O Pai estava na terra, representado pelo Filho. Jesus disse, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o Pai estava na terra, na pessoa de Jesus, representado. E o Filho disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. O Filho do homem que está no céu. Então, ele está no céu, mesmo falando na terra. Porque a pessoa do Pai é o representante dele no céu. Por isso que eu disse, da mesma forma, o Pai está na terra, na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, aí nós temos aqui,
e céu. Então, nós podemos que o Espírito Santo é que faz essa união, que transmite a natureza divina para a pessoa do Filho. E pelo Espírito, Jesus estava ligadinho com o Pai. Exatamente como diz João 10:30. Eu e o Pai somos um. Nicodemos não entendia nada. Ele não entendia as coisas espirituais. Então Jesus estava falando aqui, do novo nascimento. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vem exatamente aqui para o espírito humano, somando. Então o Espírito Santo, ele soma, fazendo com que haja uma unidade no espírito humano, e assim a alma humana seja regenerada. Olha aí, irmão, regenerada. Veja que a expressão novo nascimento, regeneração, salvação, são sinônimos. E quando a nossa lição vai tratar sobre a regeneração, ela vai tratar sobre que Deus restaurará em breve todas as coisas. Então, primeiro Jesus, ele morre na cruz para salvar quem? Os homens. Depois Jesus vem para restaurar a terra. Isso tudo é regeneração. Primeiro, nós vemos a pergunta dos discípulos. Restaurarás, olha a palavra, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Então Jesus mostrou que não pertence a eles saber as datas da qual o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Mas Jesus estava exatamente fazendo a primeira parte, que ele trouxe o reino de Deus. E ele aplicou o conhecimento para entrar nesse reino, que Nicodemos tinha que conhecer. Veja, meus irmãos, aqui, Nicodemos, ele tinha que conhecer a mensagem do Novo Testamento, que é a mensagem do reino, que está em João 3:16. A mensagem, texto áureo da Bíblia, por muitos conhecido, que nós podemos chamar de, ou da Bíblia em miniatura. Então, a maior mensagem foi pregada aqui, para a salvação das almas, principalmente a de Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu Filho, que enviou seu Filho para nos salvar. Então nós vemos aqui exatamente a mensagem do reino. Olha aqui, o reino de Deus. Precisamos nós entendermos que o reino de Deus é feito da criação dos mundos que existem, aqueles que Deus criou nos céus, o mundo de Deus, e na terra, o mundo dos homens. Então nós podemos ver que o reino é tudo isso aqui. Porém, houve uma parte que foi perdida, que foi o Éden, ou a terra, com os homens, através de Adão. Então, nós vemos que essa parte aqui foi perdida, a parte do reino de Deus. Foi por isso que Jesus foi enviado, exatamente para recuperar essa parte aqui e encaixar aqui, nessa aqui que está perdida. Então, quando Jesus veio dos céus, ele veio à terra, que nós temos os homens
e a terra. Jesus primeiro veio encaixar os homens no reino. Por isso que Nicodemos não entendia o que é o reino de Deus. Ele entendia e via os milagres, porque ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Então, o reino de Deus veio com milagres. Veja a mensagem para Nicodemos. Primeiro, Jesus é o rei do reino. E ele estava mostrando ali, em vida, que ele podia trazer aquilo que era só no futuro, no milênio, reino milenial. Ele como rei do reino de Deus. Ele não poderia olhar para um enfermo e ficar satisfeito. Ele não poderia deixar somente para o milênio aquilo que ele vai fazer. Então, a misericórdia de Deus. Porque o reino de Deus é chegado. Por isso que foi pregado a mensagem das curas. Curai os leprosos, porque o reino de Deus é cura. Cura física, cura espiritual, cura da alma, é a cura que traz a salvação. Então, quando Jesus via um cego ser curado, restitui a sua vista. Quando Jesus via um coxo paralítico, Jesus curava, porque esta era a mensagem do reino. E Nicodemos viu exatamente que Jesus, ele curava as pessoas, e viu que Deus estava ali, na pessoa de Jesus. E este era o reino de Deus, curar as pessoas das enfermidades. E a pior enfermidade estava na vida de Nicodemos, como de muitos, que era na alma. E Jesus estava ali para curar os traumas emocionais, tirar ele da legislação, porque era mestre da lei, e colocar ele dentro do reino do seu amor. Por isso que ele disse, é necessário nascer de novo. É necessário que você venha para o reino, entre no reino. Não somente veja, mas você precisa entrar no reino. Então Nicodemos é o pedaço do queijo que está fora exatamente do plano e da vontade de Deus. E por isso que Jesus foi enviado à terra para a salvação dos homens, para encaixar o que está fora do seu lugar. Por isso que nós vemos, meus amados irmãos, que a maior mensagem do Novo Testamento está em João 3:16, que diz: porque Deus amou. Porque a maior razão. Deus, o maior ser, amou, o maior ato. Mundo, o maior objeto, o maior grupo. Tal maneira, o maior volume. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que deu o maior presente, seu Filho unigênito, a maior oferta, o maior sacrifício, para que todo aquele que nele crer, a maior oportunidade. Glória a Deus. Não pereça, não pereça,
a maior novidade. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha a maior aquisição. A vida eterna, o maior presente. Louvado seja o Senhor. Esta foi a mensagem que está na história de Nicodemos. Então Jesus trouxe a mensagem do capítulo 3 e a mensagem da Bíblia para todos aqueles que nascem de novo, para ganhar almas. João 3:16. Veja, meus irmãos, que essa mensagem ela é milenar e salvou muitas pessoas até os dias de hoje. Aí vejamos aqui, ó. Nicodemos não entendia as coisas celestiais. Ele só entendia das coisas naturais. Por que naturais? Porque ele falou do ventre materno. Certo? Como é que pode um homem sendo velho voltar a nascer do ventre materno? Voltar ao ventre materno? Então, nós podemos ver o seguinte. Ele não entendia das coisas celestiais. Por quê? Porque nós estamos dentro de um firmamento. Firmamento. Nós temos a terra. A terra. E aqui nós estamos morando nela. Os homens estão aqui. Paulo vai falar que a criatura geme com dores de parto. Então vejam, meus irmãos. Essa aqui é a criatura que está gemendo com dores de parto. Ó. Por que está gemendo com dores de parto? Porque está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão saindo daqui. Ó. Por causa da morte física. Esta é a razão de que Nicodemos não entendia as coisas celestiais. Por quê? Porque na morte física, os filhos de Deus, eles saem da escravidão. A escravidão desse mundo de inveja, de pecado, desse mundo de sujeição ao pecado. Então, todos os filhos de Deus, na morte física, é liberto dessa escravidão do pecado. Por quê? Porque João 14, versículo de 1 ao 3, Jesus falou que aonde Deus está, na cidade santa, ó, na Nova Jerusalém. Ó, Jesus disse para Nicodemos: se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender. Por quê? Porque as coisas naturais você ainda não está entendendo. Se eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo, imagine se eu falar das coisas celestiais. Por quê, irmãos? Porque é na morte física que o Filho de Deus nasce. Por quê? Porque aqui nós temos na terra, ó, o sepulcro, aonde nós vemos o caixão, na terra. Todos os homens, quando morrem, o corpo, que é chamado no nascimento de um bebê, de placenta. Quando o bebê nasce, melhor dizendo, tem a placenta e o menino sai. Então,
o menino sai, o bebê sai, e a placenta fica. Então a placenta é tipo do corpo humano, que fica na terra. E o bebê é tipo da alma humana, a alma, que Jesus veio salvar. E esta alma, ela parte para a eternidade. Nicodemos não entendia isso, porque os filhos de Deus têm que estar libertos dessa escravidão. Foi Paulo que falou em Romanos capítulo 8. Porque a criação geme com dores de parto. E fala da manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Então quer dizer que eu nasço quando eu morro? Exatamente. Porque o nosso Pai Celestial está preparando um quarto, uma cidade, um lugar. João 14, versículo 1 ao 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava falando da Nova Jerusalém. Então não era uma matéria de ensinamento no começo apropriado para Nicodemos. Nicodemos precisava primeiro nascer de novo, beber leite, depois uma comida sólida. Então, Nicodemos tinha que saber que ele precisava nascer da água e do Espírito. Por que da água? A água é uma representação na Bíblia de palavra de Deus, de divindade e também da vida humana, porque ela foi formada no meio das águas, do ventre materno, onde o corpo humano 70% é água. É dali que sai a vida, do meio das águas. E quando Jesus falou que ele precisava nascer da água e do Espírito, ele estava se referindo à natureza da vida humana refletida na natureza divina. Precisava da palavra para que houvesse o novo nascimento. Então Jesus, quando falava que era preciso nascer do Espírito, estava se referindo ao novo homem que era formado dentro do espírito de Nicodemos. Então Nicodemos precisava entender que era preciso nascer de novo. Olha aqui, Jesus falava aqui, do espírito humano de Nicodemos. Nicodemos apenas pensava, como pode ser isso? Porque ele tinha somente agindo nele a mente. A mente é um processo de alma com corpo e não de espírito com corpo. Porque o espírito de Nicodemos estava sem o Espírito Santo. Por essa forma, não tinha comunhão com Deus. E Jesus disse, é preciso nascer de novo. E o novo nascimento só acontece quando o Espírito de Deus chega no nosso espírito humano. Foi o que aconteceu na tarde do domingo da ressurreição. Jesus soprou nos discípulos o seu Espírito. E ali deu-se o novo nascimento. O Espírito de Deus chegou no espírito humano. Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Então, foi ali aonde os discípulos nasceram de novo. Nicodemos precisava nascer. Por quê? Porque o coração de Nicodemos, veja, meus irmãos, olha aqui, que coisa boa que nós aprendemos. O Espírito Santo precisava vir para o espírito humano de Nicodemos. Por quê? Porque o coração de Nicodemos precisava ser certificado. A alma tinha que ser regenerada. A mente tinha que ser transformada. E o corpo preparado para santificação,
ressurreição ou arrebatamento. Esses são os processos. E também do espírito humano, pelo Espírito Santo, era aperfeiçoado. Está em Hebreus 12 e 23. O espírito dos justos aperfeiçoado. Então, meus irmãos, era essa a notícia do novo nascimento. Nicodemos tinha que nascer de novo. A mente só pode ser transformada quando recebe o Espírito Santo. O corpo humano santificado pelo Espírito Santo. A alma regenerada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando chega no espírito humano, vai exatamente encher a alma, encher o corpo. É isso que nós entendemos de enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É aqui aonde acontece o batismo com o Espírito Santo. Quando ele chega no corpo. Aí nós temos aqui o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou sobre os batismos. Ou Paulo falou sobre os batismos. E os discípulos tinham que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há a expressão de batismos e a expressão de batismo no singular. E aí, são batismos ou batismo? Nós temos o batismo com o Espírito Santo, o com fogo e o nas águas. O batismo com o Espírito Santo é Jesus quem batiza. O batismo nas águas é o batismo no corpo de Jesus. E o batismo com fogo é o batismo no Pai. Então, é o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo é o batismo no Pai, e o batismo nas águas é o batismo no corpo de Jesus. No corpo. É onde a pessoa introduz a sua vida nova. O batismo nas águas. Então, o novo nascimento é a regeneração. O novo nascimento precisa do batismo. Posteriormente. Porque Jesus morre na cruz. Depois, quando morre na cruz, que representa a nossa nova vida, crendo, depois somos batizados nas águas. Depois entramos na mesa do pão, da ceia do Senhor. E depois somos exatamente chamados para a adoração a Deus. E depois para a consagração, para ser o ministro da casa de Deus. Estes são os passos de quem tem o novo nascimento. Então, amados irmãos, nós estamos aprendendo aqui sobre o novo nascimento. E o novo nascimento, segundo a palavra, nós temos na Bíblia que a salvação, ela tem 3 processos, né? Ou 3 etapas. Nós vemos aqui que a salvação, ela tem formada por 3 coisas. Precisa-se de 3 coisas. Certo? Fazer em 2 tipos de desenho. Primeiro, a salvação, ela se adquire pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus. A salvação se adquire pela graça. E a salvação se adquire pela fé. Então nós temos o sangue, a graça e a fé. O sangue de Jesus, a graça de Deus e a fé é sua. Então nós temos aqui 2 terços que Deus, ele entra através do sangue de Jesus e com a sua graça. E nós temos 1 terço através da sua fé. Então Deus entra com 2 terços e nós entramos com 1 terço. Para que aconteça a salvação da nossa vida, o novo nascimento, a regeneração. É por isso que nós vemos o seguinte aqui, que o homem, ele é justificado pela fé.
Adão, nós e o diabo. Ó, o que é que nós vemos aqui, ó? O diabo jamais vai ser justificado. Adão, antes de pecar, ele era justo. Só praticava justiça, justiça, justiça. Quando Adão pecou, injustiça. Então, por um só ato de injustiça, Deus condenou Adão. Por um ato de injustiça. E desconsiderou as suas justiças. Por um ato de injustiça. Nós praticamos injustiça, injustiça, injustiça. Por causa do pecado que está em nós. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, o novo nascimento, é produzida em nós a fé. A justiça que vem da fé. Aí, nós somos considerados por Deus por uma só justiça. Agora nós somos salvos. E Deus não considera nenhuma das nossas injustiças, porque somos salvos pela fé. Deus considerou uma só justiça. Aí o diabo, ele acusa a Deus por nos salvar, por uma só justiça. Quem nunca ouviu falar que fez tudo de errado, só injustiça, 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 agora diz que é crente? Quem nunca ouviu falar? O diabo acusando, porque todos pecaram. Aí o diabo acusa os pecados de todos. Aí quando chega na fé, aí o diabo não aceita. Como é que pode essa fé, esse crente dizer que é salvo? Mas só que Deus, como é o justo juiz, e Jesus, o justo advogado, ele coloca na mesa exatamente a sua justiça e diz: olha para cá, o que foi que aconteceu com Adão? Eu não matei por uma só injustiça e acabei desconsiderando as suas justiças passadas. E o que foi que eu fiz aqui? A minha justiça. Eu desconsidero as injustiças praticadas por eles, mas eu justifico por uma só justiça. Isto é graça. Isto é misericórdia. Isto é justiça. Porque se o diabo acusar nós, Deus usa a sua justiça aqui. Porque Adão praticava só justiça e foi condenado por uma só injustiça. Então não tem vez para o diabo. Então não precisa ficar cabisbaixo ou se entregar ao pecado ou deixar que a doença chegue. Você tem a justiça de Deus. Você é protegido pelo sangue. Você foi justificado pela fé em Deus. O reino de Deus chegou. Você está no reino. Então não permita que o diabo trague a sua saúde. Não permita que o diabo trague a sua felicidade. Você é salvo. Pela graça de Deus sois salvo mediante a fé. Você é justificado. Você é um salvo em Cristo Jesus. Pela fé naquele que tomou nosso lugar. Foi o homem que veio através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, nós estamos estudando aqui exatamente como Deus usa da sua justiça para nos abençoar. Aí Nicodemos não entende, fica doido, e nós podemos ver que Jesus diz o seguinte: o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, e não sabe para onde vem e nem para onde vai.
Pronto, como é que vai entender isso? Um homem que não é nascido de novo. Por isso que Jesus, ele, quando fala com Nicodemos, ele é um mestre por excelência. Então, ele ensina, e ele é exatamente aquele que ensina por meio de estilo, é o estilo de Jesus. Ele ensina trazendo contraposição. Vejamos a contraposição que Jesus usou na ocasião de Nicodemos, para ele nascer de novo. Olha, meus irmãos, aqui, ó. A primeira, Jesus falou sobre água e diferenciou de espírito, certo? Segundo, Jesus falou de vento e diferenciou de quê? De destino. Terceiro, Jesus falou de mestre humano, que era ele, o Nicodemos, né? Humano, que é diferente de conhecimento divino. 4. Jesus falou de dizer o que nós sabemos, que é diferente de fofoca. Ó, dizemos nós o que sabemos. Olha, muito diferente de que fofocar. Isso aqui são mensagens para o novo nascimento. Jesus falou também, ó, no 5º, ele dava testemunho de que? Daquilo que vemos. Ou seja, é diferente daquilo que parece ser. Então, damos testemunho daquilo que vemos. Tem pessoas pregando parecendo ser. Então, totalmente diferente. Aqui nós vemos os 6, né? Tá certo? Que nós vamos observar o seguinte: a contraposição, aonde nós podemos ver que Jesus falou que o vento sopra e não sabe-se de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus estava falando de quê? Da arca de Noé. Por quê? Porque a arca de Noé não foi pilotada por humano, não é nascido do varão. Não foi pilotada por Noé, não é nascido da carne. Não tinha leme e não tinha motor, nascido do Espírito. Isto mostra que quem conduziu a arca foi o vento de Deus. O vento sopra. E a arca foi e repousou num lugar seguro e protegido. E não sabe nem para onde vem, de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se Nicodemos não entende de arca de Noé, imagine ele entender das coisas celestiais. Jesus estava falando, é necessário nascer de novo. Veja, meus irmãos, a mensagem que Noé, ou seja, que Nicodemos recebeu. Aí nós temos aqui, ó, logo 4 desafios. Por que 4 desafios? Porque Nicodemos, é semelhante à terra que foi tirada das águas. Estava informe e vazia. De Gênesis 1-3. E Jesus vai falar para Nicodemos. Veja os 4 desafios. Primeiro desafio: Nicodemos estava sem forma. Segundo desafio:
Nicodemos estava vazio. Terceiro desafio, Nicodemos estava em trevas. Quarto desafio, Nicodemos estava em abismo. Veja, meus irmãos, que estas são as características que estavam em Gênesis 1, versículo de 1 ao 3. Capítulo 1, versículo de 1 ao 3. A terra precisava nascer. E os 4 desafios são as leis que nós temos logo em Gênesis. Por quê, irmãos? Porque vai aparecer a luz. E a luz vai contrapor as trevas. Por isso que as leis do novo nascimento já estão em Gênesis. Porque Deus disse, com o aparecimento da luz, haja separação. Por que haja separação entre a luz e as trevas? Então Nicodemos, ele não pode estar, no mundo e no reino. Nicodemos não pode ser dos dois mundos. Quem é da lei não pode estar na graça. Nicodemos era mestre da lei e Jesus trouxe a graça. Quem vive de prostituição, quem vive exatamente nas redes sociais ou no computador atrás da pornografia e está na igreja ao mesmo tempo, essas pessoas jamais podem ser consideradas como nascidos de novo. Porque ela não pode viver nos dois mundos ao mesmo tempo. Haja separação. Então a história do novo nascimento está em Gênesis. Quando a luz chega, luz, Jesus, chegou para Nicodemos. E quem transformou essa luz para que Nicodemos fosse? Vós sois a luz do mundo? Foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o transformador, que pega a luz maior e que leva a luz menor. É que nem o Pai, a fonte de todo o poder, envia o Filho como luz. Mas é preciso que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, por isso que ele é o transformador. É ele quem convence. Foi exatamente aqui também. Jesus, João e o povo. João Batista. Era o tipo do Espírito Santo. Porque ele trazia a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Então era tipo do Espírito Santo, porque ele trazia a mensagem transformadora. Jesus é a luz. João disse. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 5 ao 8. Ele não era luz. João não era luz, irmão, mas veio testificar da luz. E Jesus era a luz dos homens. De todos os povos, línguas e nações. É preciso nós sermos como João. Levar a mensagem da cruz. E só existe novo nascimento, depois da cruz. Não existe novo nascimento antes da cruz. Não existe. O novo nascimento precisou da mensagem da cruz. Por isso que em João 3, quando vai falar sobre exatamente Nicodemos, vai dizer assim, irmãos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, na haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando da mensagem. Para que todo aquele que nele crer. Então, meus irmãos,
veja que é preciso nós entendermos que assim como o povo naquele tempo precisou olhar para a serpente, para ser curado das serpentes malignas ali do deserto, o povo tem que olhar para Jesus, para ser salvo. O povo tem que olhar para Cristo, crendo, confiando, porque assim como aquele povo no deserto precisou olhar para exatamente aquela serpente que foi levantada no deserto, assim, da mesma forma, o Filho do Homem precisa ser levantado, ser morto na cruz. Para quê? Para que haja salvação. Mas Jesus não pode ser adorado dessa forma. Porque assim como a serpente no deserto foi adorada e Deus reprovou, assim Deus reprova a adoração de Jesus no crucifixo, como muitos fazem hoje. Jesus não está mais assim hoje. Isso aqui foi a obra que ele fez por nós. Jesus já está no céu glorificado. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nicodemos precisa entender que Jesus trouxe a maior mensagem, a mensagem do novo nascimento, que nós podemos ver logo no livro de Gênesis, os 4 desafios do novo nascimento. Porque quem está no baile está nas trevas. Quem está na mesa, na embriaguez, está nas trevas. Jesus disse: haja separação. E Jesus falou exatamente que quem aceita o plano divino recebe o perdão de pecados. Então precisamos confessar os nossos pecados, aceitar Cristo no nosso coração. E Jesus falou muito bem quando ele trata sobre aquela passagem de Lázaro. Quando ele diz: onde está o teu irmão? Para a irmã de Lázaro. Ela disse: vem ver. E Jesus chorou. Jesus chorou porque muitas das vezes são poucas pessoas que confessam o seu pecado. Muitas pessoas vão dizer: pisei na bola, errei o alvo, errei o cálculo. Nem ele é matemático, nem ele é jogador de futebol e nem ele é flecheiro. Por que isso, irmão? Porque Jesus quer que a gente conte o nosso pecado. O pecado é que nem roupa colocada exatamente na lavadora. Certo? Precisa colocar de uma por uma. Então, meus irmãos, o pecado precisa ser confessado. A mesma pergunta que Jesus fez para a irmã de Lázaro, fez também para Caim. Jesus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Então Jesus quer que confessemos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Caim não confessou. Ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Ele escondeu o pecado. Meus amados irmãos, eu sei que está muito boa a aula, nós poderíamos prosseguir aqui e mais além. Agora, precisamos da sua ajuda. Pedimos que ore por nós. Quiser contribuir, vou deixar aí o nosso e-mail. Se você também quiser estar sempre conosco, aperte aí exatamente na inscrição, inscrever no canal. E não esqueça do joinha. Isso vai nos ajudar bastante. Que Deus nos abençoe em Cristo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.